E aí? Vai se encarar? Vamos falar um pouquinho de ego e os seus mecanismos de defesa, para que a gente entenda o nosso funcionamento mesmo, porque eu digo que nós estamos buscando prazer, não é isso? A ideia é essa, o ser humano ele quer prazer o tempo todo. Mesmo quando ele acaba se afogando, ele está se afogando na busca do prazer. Para que a gente entenda um pouco isso melhor, vamos falar desses mecanismos de defesa do ego e como eles funcionam. Existem mecanismos como o do deslocamento. O que é o deslocamento? Eu pego algo que é ameaçador na minha vida e vou deslocar ele para um objeto menos ameaçador. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você trabalha numa empresa e o seu chefe ele te ofende, ele faz assédio moral, entre outras coisas. E depois a gente pode até entender o porquê que você se sujeita a isso, vai estar ligado a uma questão de capacidade, ou então até uma transferência, que é um outro mecanismo de defesa que eu vou falar já, e aí eu trago esse assunto de novo. Só que o que acontece? Você ali fica quieto, você abaixa a cabeça, você sai magoado com aquilo, sai chateado, mas vai para sua casa. Você lá não reage. E aí você chega em casa cabisbaixo, e a sua esposa chega para você, o que aconteceu? E você conta a história para ela, fala, por que você não fala isso para ele? Se coloca... E aí você faz o quê? Você se volta e descarrega toda aquela sua raiva em cima da tua mulher. Você fala, mas olha a crise como tá, olha a situação, e você briga, descarrega, se você me ajudasse um trabalho em casa, tal. Ou seja, lá com o seu chefe, você não teve coragem de descarregar a sua raiva e você chega em casa e descarrega para algo menos ameaçador. Claro, existem casos em que a mais ameaçador está em casa e você descarrega no chefe. Mas aqui no caso vamos dizer que a esposa não seja tão ameaçadora. Ou então num filho, ou então você chega chutando o cachorro. Você vai transferir, você vai deslocar aquela raiva para um outro objeto, menos ameaçador. Então da transferência, como eu estava falando. Digamos, o que te leva talvez a você se sujeitar àquilo. Você vai fazer uma transferência de uma imagem paterna. Talvez na sua infância o seu pai fosse uma pessoa agressiva, seu pai fosse uma pessoa autoritária. E aí você transfere na imagem daquele seu chefe a imagem do pai. E aí você entende que alguém de autoridade se coloca no direito de agir dessa forma com você. Ou então transferir mesmo no outro, você vai sempre transferir no outro aquilo que você não consegue ver em você. Aquilo que te incomoda muito às vezes, você não precisa necessariamente ter aquilo. Vamos reparar uma coisa, vocês já repararam as pessoas que falam sempre inveja? Ai, olha, o fulano me inveja, o ciclano me inveja, o triclano me inveja, todo mundo inveja, né? Como se ela tivesse algo muito a ser invejado. Mas se você pensar bem, repare que o movimento dela está ligado a ela mesma. Ela que talvez, que carrega essa inveja toda, e ela não consegue ver isso nela, e aí se torna algo horrível, e ela começa a transferir no outro. Outros mecanismos que nós temos é o da sublimação. Esses três são muito parecidos, o deslocamento, a transferência e a sublimação. Só que você repara uma vírgula. No caso do deslocamento, eu desloco para algo menos ameaçador. Na transferência, eu pego aquilo que é latente no meu comportamento, no meu jeito de ser, que eu não sei lidar, e transfiro para o outro. E na sublimação, o que eu faço? É algo que me angustia e eu vou fazer algo produtivo. Vamos dizer assim, uma pessoa que perdeu um filho. É uma angústia muito grande, é uma perda, é um luto, que até vem a dizer, em algum momento eu vou explicar a respeito como o Freud explicaria o luto e a melancolia. Mas o caso aqui é uma perda muito grande, ela não sabe lidar com isso. E o que ela faz? Na verdade, digamos que ela teve um filho assassinado, ela gostaria de fazer o quê? Ela gostaria de fazer muito mal a essa pessoa que matou o filho dela. Só que por N regras, como eu falei do superego, eu não posso matar, porque a primeira coisa que a gente aprende é que não pode matar, não é isso? É feio matar, isso tanto no meio religioso quanto no meio social. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma ONG contra a violência infantil ou contra sei lá o que aconteceu com essa criança. É um modo de sublimar. Ou então algo que me angustia na minha questão sexual e eu vou pintar quadro. Se você pensar bem, os grandes artistas eram grandes angustiados, que não sabiam lidar com as suas questões e simplesmente elas sublimavam essa energia em algo produtivo. Só que conscientemente elas não sabem que elas estão se utilizando desses mecanismos de defesa.
Existem outros N mecanismos de defesa que nós podemos falar. Existe o da negação. O da negação é muito usado pelo alcoólatra. Os compulsivos, os viciados. Aliás, a negação é o primeiro mecanismo de defesa. A criança, quando ela faz alguma coisa errada e você pergunta para ela já nega logo. É o modo que, como eu disse, ela quer ter prazer. Então, se eu vou ter um sofrimento, eu já nego que eu fiz aquilo. Tanto que o tratamento, se você for pegar de alcoólatras, que na verdade eu enquadro tudo no mesmo campo, né? Eu entendo a bebida, a droga, assim como os psicotrópicos, nas suas compulsões como doença, como também sendo processos compulsivos, são mecanismos de que você vai usar para buscar o prazer. A negação, ela busca esse prazer, ela vai buscar com que você saia da punição. Sendo a busca do prazer o tempo todo, como algo inconsciente, eu vou estar sempre me adequando, o meu ego vai estar sempre procurando se adequar, situações de sofrimento, buscando se aproximar o maior espaço possível do prazer. O que vai acontecer? Nós vamos começar a nos movimentar no que eu chamo de elaborações, ou seja, nossas falsas verdades. Nós vamos procurar esconder as situações que nos causam traumas, que nos causam angústias, dentro de situações mais prazerosas. E toda essa construção que nós vamos tendo do nosso ego é o que muitas vezes nos leva ao que nós chamamos de perda de identidade. Afinal de contas, como eu estou agindo, o que eu estou fazendo está ligado a isso. Então, o grande lance que nós temos que fazer é exatamente entender esses mecanismos como a nossa realidade como uma cebola. Nós pegamos uma situação ruim e vamos criando capas em cima dela para que elas se tornem mais aceitáveis, melhores. Podemos dizer isso em relações de casamento. Uma pessoa que se separou, ela dificilmente vai querer falar sobre aquilo. Ela vai criar vários mecanismos onde ela possa se sentir o melhor possível. Só que, se ela talvez olhar aquela questão de frente, tirar aquelas situações em que ela se coloca como a vítima e ver que ela também teve participação em toda a construção, ela pode aliviar em muito o sofrimento dela apenas por olhar a realidade. Só que o nosso ego, ele já se prepara todo para que a gente não sofra. Maiores informações sobre mecanismos de defesa, entre outras informações sobre psicanálise, vem estudar aqui conosco na Escola de Psicanálise de São Paulo, no nosso curso de formação de Psicanálise e Sexologia.